Fala guerreiros de Athena, aqui quem fala é o Sérgio Barros e no vídeo de hoje vamos para mais um Katsu Responde, lembrando que as perguntas não são feitas nos comentários desse vídeo e sim na aba comunidade aqui do canal. Então já vai deixando aquele like gostoso, se inscreva no canal e falamos de mais e sem mais enrolações, bora pro vídeo! Mascus Lino, tem uma coisa que eu sempre me perguntei. MDM e Shaka possuem o oitavo sentido na época das 12 casas? Máscara da Morte não possui o oitavo sentido. A galera confunde a habilidade de transitar entre o Yomotsu Hirazaka e o mundo dos vivos com o oitavo sentido. Veja bem, o Yomotsu é a divisa entre o mundo dos vivos e dos mortos. Aquele ainda não é o mundo dos mortos, é como se fosse uma espécie de meio termo. Inclusive, quando uma pessoa está à beira da morte, ela parece caminhando naquele lugar, mas não quer dizer que ela esteja morta. O próprio Yoga foi visto lá, foi lá que a alma de Athena ficou durante as 12 casas, o próprio Seiya em coma está caminhando naquele lugar. Enfim, deu pra entender que nenhum deles morreu, apenas estavam quase lá. O buraco da colina aí sim é a entrada do mundo dos mortos. Se alguém cair, é impossível voltar sem ter despertado o oitavo sentido. O próprio Máscara da Morte disse que não poderia voltar de lá se acabasse caindo. Se tratando de Shaka de Virgem, sim. Ele sempre possuiu o oitavo sentido, pelo menos desde que ganhou esse título de Homem Mais Próximo de Deus. Aliás, um dos motivos dele ser chamado assim é porque dentre todos os Cavaleiros de Ouro, incluindo o Doku, já que ele mesmo fala isso, o Shaka era o único que tinha despertado esse sentido. Inclusive, na entrevista na revista Jump Gold Selection 2 de 1988, o Kurumada disse: "Foi durante a criação de Shaka que tive mais problemas. Como alcançou a iluminação e é o homem mais próximo dos deuses? Pensei em um homem que havia adquirido algo que estava além do sétimo sentido." E na entrevista na Jump Gold Selection 3 de 1989, ele disse: "Esse homem chamado Shaka despertou um sentido além do sétimo. Eu vou revelar no mangá original atual de que isso se trata. Então Shaka poderia ter a chave para a saga de Hades." Lembrando que isso foi dito antes da saga de Hades sequer começar em mangá. Aqui fica claro que o oitavo sentido é uma característica própria do Shaka que Kurumada já tinha pensado. Maria Duda, olá Sérgio, tudo bem? Sérgio, você acha que quando a Toei fez a luta de Camus e Miro em Alma de Ouro, onde a Agulha Escarlate não teria chances contra a Execução Aurora, eles estavam querendo mostrar na verdade dois amigos de infância lutando? Já que Camus e Miro se conheciam desde criança e possivelmente têm uma ligação, amizade mais forte do que os outros dourados. Amo muito seu canal e te desejo tudo de bom. Conhece a Toei, né? Ela não tá nem aí pra coerência desde que venda explosões e poder nos seus animes. Acontece que, pelo menos no mangá, essa história de golpes totalmente distintos ficarem parados, concentrados no ar, simplesmente não acontece. Calma que eu vou explicar. Você não vê, por exemplo, o Shaka usando a rendição divina, que é uma técnica de manipulação do cosmo, se colidindo no ar contra a cápsula do poder do Aioria, que é um golpe de punho físico. Ambos os golpes se anulam e arremessam os dois personagens. Quando não é assim, simplesmente um golpe acerta o outro e dane-se, tipo Shiryu versus o Ecalart. Mas só vemos golpes formando aqueles turbilhões quando são cosmos puros sendo lançados um no outro. Vemos isso entre Aioria e Saga, Shion e Doku e etc. É incrivelmente irreal pensar que a Agulha Escarlate, cuja finalidade é perfurar um ponto específico do inimigo, iria aguentar o impacto da Execução Aurora, que é uma onda de ar frio chegando próximo ao zero absoluto. Rafael Gamer Season Pass. O Satã Imperial é um golpe exclusivo do Cavaleiro de Gêmeos, então quando ele usou em Aioria na frente de Shaka, não tinha como Shaka teorizar que o Grande Mestre poderia ser Saga? Esse território é bem nebuloso, pensar que golpe X ou golpe Y é um golpe totalmente exclusivo de qualquer pessoa. É possível ser um golpe padrão de usuários de uma constelação X. Sim, mas exclusivo, aí eu acho que não. Nessa perspectiva, a Marin não poderia usar os meteoros, apenas o Seiya poderia. E o próprio relâmpago de plasma é os meteoros de Pégaso com outro nome e em maior velocidade. Sobre o Shaka, é totalmente plausível ele não estranhar porque ele talvez nunca sequer tenha visto alguém executando essa técnica, o que é totalmente possível. Alguns spin-offs, como The Lost Canvas e Episódio G, canonizaram em seus universos que o Satã Imperial é um golpe do Grande Mestre. No caso, ele teria sido
sido usurpado por Saga em episódio G, que demorou até um tempo para dominar a técnica, e por Aspros em The Lost Canvas. Já no glossário da Enciclopédia Taizen, o golpe é referido como sendo o de Saga de Gêmeos. E em Next Dimension, o Abel de Gêmeos usou esse golpe, sendo que pelo menos até agora ele não mostrou qualquer conexão com o Grande Mestre, muito menos ter roubado essa técnica. Ah, e não podemos esquecer que o próprio Canon também usa, sendo que ele não sabia os segredos do santuário, ao contrário de Saga. Alisson Spies. Não tenho pergunta sobre CDZ, então minha pergunta é: qual a sua comida favorita? Se tratando de doce, é sorvete, e se tratando de salgado, é biscoito de queijo ou pão de queijo. Pra mim, os dois são bem equivalentes. XTZ Gohan. Salve Sérgio, sabe me dizer qual deus primordial é mais forte? Caos ou Cronos GND? Cara, o Caos só foi referido uma única vez na Enciclopédia Taizen na genealogia dos deuses, mas no clássico ele sequer foi citado e sabemos praticamente nada sobre ele, ou se por acaso ele vai aparecer ou ser relevante. O que podemos deduzir é o que conhecemos da mitologia grega clássica, onde ele é o deus do nada e do tudo ao mesmo tempo, porque foi ele que gerou as primeiras divindades primordiais, mas em geral até na mitologia grega ele é bem obscuro, porque na mitologia grega, diferente do cristianismo, não costuma aprofundar muito entidades sem forma, invisíveis e etc. No universo do Kurumada, ao que parece, ele planeja que Cronos seja o primordial criador de tudo, já que basicamente é isso que é descrito no Hipermito, que Cronos tem alguma coisa a ver com a criação do universo, e o próprio transcende todos os deuses. Então, é de se pensar se o caos nunca seja usado e esse papel de criador fique a cargo do Cronos mesmo, pelo menos nesse universo ficcional. Agramon. Oi, Sérgio. Na sua opinião, existe alguma defesa contra a Sinfonia Final da Morte de Sorrento? Esses ataques sonoros que atingem diretamente a mente são golpes bem apelões. E, sinceramente, ao meu ver, apenas cavaleiros que tenham poderes psíquicos poderosos para formar barreiras mentais ou outros cavaleiros músicos poderiam opor alguma resistência a essa técnica. Acredito que Shaka e Mu poderiam se proteger contra isso, e Orfeu também poderia negar essa habilidade usando sua própria habilidade musical, como ele fez contra Faraó de Esfinge. RVS 1456. O Seiya domina completamente o cometa de Pegasus? Todas as vezes que usou foi eficiente, então por que é tão raro de usar? Além da clara conveniência de roteiro que existe em todos os animes, afinal, se não fosse por isso, todo mundo só usava as técnicas mais apelonas, tem o fato que a proposta dos meteoros e do cometa são bem diferentes. Sim, ele domina completamente, mas a proposta do cometa é concentrar a energia dos meteoros em um único ponto e isso ser bem mais destrutivo para o inimigo. Afinal, quando você concentra algo em um único ponto, o dano é maior. Contudo, em um único ataque, é possível ser esquivado. Já os meteoros são golpes rápidos e dispersos. Podem ser mais fracos, porém, cobrem uma área muito maior, tornando bem mais difícil para o inimigo desviar ou bloquear. Matheus, eu tenho uma pergunta, só para esclarecer mesmo. Tudo que vemos em The Lost Canvas, como novidade, exemplos, os nomes dos Cavaleiros de Ouro, não devemos incluir como canônico em Saint Seiya? Digo isso porque comecei a ler Next Dimension e me surpreendi com a diferença de coisas com The Lost Canvas. Como, por exemplo, o fato do tema ser um bandido e a aparição do Cavaleiro de Prata lá, que deu a armadura de Pegasus pra ele antes de encontrar o Dooku, que não tem TLC. Nota, eu só vi o anime de The Lost Canvas. Me lembro que eu vi você falando sobre algo do tipo em um vídeo aí há muito tempo, mas tô com preguiça de ir de vídeo em vídeo pesquisando. E desculpa pela mini bíblia. Sim, não devemos. The Lost Canvas é um passado alternativo, um universo diferente. O presente de The Lost Canvas é o clássico, mas o passado do clássico não é The Lost Canvas. Deu pra entender? Encare como uma Terra 2 em Cavaleiros do Zodíaco. Terras parecidas, com nomes parecidos e situações semelhantes, mas não são o mesmo universo. Tem pessoas que querem fazer seu próprio canon, e aí vai da mentalidade de qualquer um. Se na sua imaginação você quer que The Lost Canvas seja o passado oficial de CDZ, quem sou eu pra discordar? Da mesma forma que vocês podem imaginar que o Kurumada nunca mais vai fazer hiatos. Na imaginação se pode tudo, né? Eu gosto muito de comparar The Lost Canvas com o Spider-Man. Quem conhece os quadrinhos sabe que o universo original é o 616 e o spin-off é o Ultimate. Em termos de comparação, se pode dizer que Next Dimension é o 616 e o Ultimate é The Lost Canvas. E há quem diga que tem gente que prefere muito mais o Ultimate. Eu mesmo prefiro The Lost Canvas Next Dimension. Se eu pudesse criar meu canon, eu apenas consertaria melhor a relação do tema e do Dooku e traria o 13º Cavaleiro de Ouro para esse universo. De resto, é perfeito.
Então é isso, guerreiros, espero que tenham gostado. Lembre-se de não fazer as perguntas aqui e sim no post da aba comunidade, gente, não vão esquecer, viu? Não esqueça de me seguir nas redes sociais, estão todas aparecendo aí e na descrição. Vê minha lojinha pra ver minhas camisetas, que também está na descrição, e me seguir no meu canal secundário. E é isso, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!